Olá pessoal, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer aqui no YouTube com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 12 de agosto, onde teremos mais um jogo da Copa Libertadores da América, Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Temos também o CAP e o Santos entrando em campo pela Sul-Americana, alguns jogos das pré-competições da UEFA, Conference League, UEFA, Europa League, e vamos nos preparar juntos por aqui. Beleza? De antemão, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você faz trade esportivo, se você me acompanha por aqui e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever aí embaixo. Beleza? Não se esqueça também que a Betfair está com aquela promoção de R$5 por dia. Se você não tem conta na Betfair, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário. Vamos passar um pouco pelos resultados dessa quarta-feira, que ainda não acabou. Estou gravando no intervalo do jogo do Galo com o River Plate, que está 0-0 por enquanto. Tivemos a vitória do Curitiba contra o Grêmio Esportivo Brasil, né? O Brasil de Pelotas. Eu tinha colocado um Leia, pior equipe em campo, mas eu não consegui chegar a tempo para fazer esse jogo. Tivemos também, lembrando que essa odd do Curitiba, eu tinha feito uma comparação da odd do Curitiba com a odd do Cruzeiro, né? O Curitiba, ele estava com uma cotação de 2,20 mais ou menos ontem, e o Cruzeiro estava com uma cotação de 1,70, sendo que o Curitiba até então era o vice-líder da competição e agora que venceu virou o líder, e o Cruzeiro era o 15º, né? Por aí. Enfim, vamos comentar sobre isso, né? Tivemos também a final da Supercopa da UEFA, sendo o Chelsea o campeão nos penais. O Villarreal é um time que eu fui procurar a história depois. Cara, realmente é uma cidade pequena da Espanha. Eles não tinham, se eu não me engano, ganhado nada, nenhum título importante. E o Villarreal conseguiu vencer o UEFA Europa League e ficou pertinho de ganhar mais um título importante, que era a Supercopa, né? O Moreno fez o gol aqui aos 73, o Gerard Moreno, que jogou bem a Eurocopa, na minha opinião, não foi tão abaixo assim. Acabou fazendo um gol aqui na Supercopa, mas na hora das penalidades, o Thomas Tuchel, foi ousado, tirou o Mendy e colocou o Kepa Arrizabalaga, que foi um dos goleiros mais caros da história do futebol, e ele pegou aqui o penal do Raul Albiol no final aqui, e acabou dando o título para o Chelsea. Eu sinceramente gostei da postura do Chelsea. Eu vi esse jogo, mas não consegui operar, né? Eu estava em outro local. Eu gostei da postura do Chelsea no primeiro tempo. O segundo tempo foi quase todo do Villarreal. Acho que foi uma queda muito grande de desempenho do Chelsea. O Villarreal mereceu o empate e no final acabou vencendo nos penais o time do Villarreal e o Chelsea se sagrou campeão. Bom, na Série B, olha aí, ó, possíveis times que podiam se complicar. Cruzeiro, possível correção de preço. Cruzeiro, aqui eu sei que houve uma correção porque o Vitória começou muito bem o jogo. Então aquela odd do Cruzeiro de 1,70 não se confirmou mesmo. E o Cruzeiro saiu atrás do placar. Aos 24 minutos foi penal do Vitória. Depois o Cruzeiro virou o jogo e no finalzinho, com um belo gol, o Samuel de novo fez o 2-2 e o Cruzeiro se complica. Mais uma cotação baixa na Série B, aquela coisa toda que a gente já conversou, que eu já fiz vídeo aqui falando com vocês. Enfim, eu prefiro ficar de fora. Provavelmente tem oportunidade para se ganhar dinheiro aí, mas eu prefiro a minha paz de espírito, né? Por enquanto, vamos dizer assim. Bom, na Libertadores, o Flamengo quase se complica aqui contra o Olímpia. Não jogou bem o Flamengo. Eu tinha trazido aqui o Flamengo para um back favorito no primeiro tempo. Não deu leitura para isso. Pelo contrário, se eu fosse uma pessoa talvez mais afoita, tinha tomado o primeiro gol do Flamengo. Por quê? O primeiro gol do Flamengo, que foi feito aqui pelo Arrascaeta, passe do Gabigol para o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique deixou para o Arrascaeta, foi o seguinte: o Flamengo não fazia marcação-pressão, e eu comentei ontem com vocês, a marcação-pressão do Flamengo é a primeira forma do Flamengo de se defender. Se o Flamengo estiver fazendo marcação-pressão, dificultando a saída de bola do Olímpia, eu vou me posicionar provavelmente em back Flamengo. Isso não aconteceu. Na maioria talvez ali por volta dos 5, 6 minutos, a gente ainda tinha o Flamengo tentando fazer isso, mas depois não. O Flamengo começou a recuar, chamou o Olímpia para cima, e aí você tinha aquela opção, se você tem método, de vou tentar explorar aqui uma possível correção da odd do Flamengo. Qual que era o problema?
O problema é que o Olímpia marcava muito mal, deixava muito espaço e deixava as linhas muito altas. E isso, obviamente, causava, já imaginava um determinado perigo. Foi o que me manteve de fora do mercado. Talvez já seria dali para frente o mercado para gols, mas as cotações estavam muito amassadas, eu acabei ficando de fora e não mexi no match odds nesse jogo. Também não mexi muito no mercado de gols. Comprei alguns lances específicos no segundo tempo, alguns contra-ataques do Flamengo que estava uma coisa absurda, mas sempre se fosse para cotações de longo prazo, se fosse para um over limite, um over à frente, sempre o mercado bastante amassado. Por quê? Porque a partir do momento que o Flamengo estava em vantagem, o Olímpia começou a se jogar. O ritmo do jogo até caiu um pouco no finalzinho, mas tinha muito espaço, tinha espaço sobrando. Eu cheguei a comentar isso com vocês no Telegram. E foi um jogo assim, bom para gols, mas eu, de novo, não gostei da partida do Flamengo. Acho que foi uma partida abaixo, tem que melhorar bastante. O Olímpia poderia ter feito mais de um gol no primeiro tempo, poderia ter feito um gol no segundo, mas aí o Bruno Henrique acabou errando um chute, deu um passe para o Gabigol acabou fazendo o terceiro gol, o que deu uma murchada um pouco no time do Olímpia, e o Flamengo encaminha já essa classificação, né? Acho muito difícil o Flamengo agora se complicar no Rio, mas enfim, nada é impossível. Eu acabei não clicando em quase nada nesse jogo, e eu estou posicionado no mercado de gols, já comentei com vocês, tá rolando ainda, ó, River e Atlético Mineiro, acabou de começar o segundo tempo, eu estou posicionado no mercado de gols aqui, numa longa exposição, entrei por volta dos 20 minutos, o River teve um momento de quase um massacre aqui, e o Galo conseguiu se segurar. Vamos ver, o Atlético não pode ficar tão recuado assim, porque senão eles vai chamar o River para cima. Obviamente que eu estou numa posição longa, né? Então eu vou manejar essa posição. Se sair algum gol, eu vejo aqui se eu free bet ou não. Mas para match odds, no início não deu leitura. Agora, a partir desse momento aqui, onde o River se colocou no campo ofensivo e o Atlético não conseguiu sair, deu para trabalhar ou no back River ou no lay Atlético com uma tranquilidade um pouco maior, tá? Jogo do Náutico eu não estou acompanhando, estou focado mais no River. Então vamos falar dessa quinta-feira. Deixa eu deletar aqui os finalizados. Vou colocar aqui dia 12. Vou tirar aqui já o jogo do Galo. Bom, o que nós temos é vários jogos das pré-competições da Europa, como eu falei. A Conference League está na terceira fase e a UEFA Europa League já está na quarta fase, se eu não estou enganado, tá? Tem muitos times que eu trabalhei na época do início aqui do trade, que eu cheguei a marcar aqui para relembrar: o Astana, o Molde, o Bodoglin, que está sendo um time bem famoso ultimamente, o Vitória Pilsen, PAOK, Apoel Beersheva, Maccabi Tel Aviv, Basel, Copenhaga, Rijeka, Feyenoord, Partizan, Belgrado, enfim. Vários times que eu já trabalhei, mas que eu não faço ideia de como é que eles estão. Então é impossível vir para cá com uma pré-análise. Se eu for fazer alguma coisa, provavelmente vai ser em relação à leitura ao vivo, tá? Eu até dei uma procurada aqui em relação a cotações talvez muito baixas, de algum time que poderia se complicar. Por exemplo, esse aqui do Bodoglin. O primeiro jogo foi 2-1 para o Bodoglin fora de casa. Não foi um resultado tão elástico assim. E aí o mercado me dá uma cotação de 1,15. Achei um pouco exagerada, né? Mesma coisa o caso do PAOK. O PAOK venceu 2-1 fora de casa, mas em casa com uma odd de 1,17. São cotações muito baixas para um jogo que não foi tão fácil. Por exemplo, aqui, ó, Vitória Pilsen contra o Dnil Saints. Acho que esse Dnil Saints é do País de Gales. Foi 4-2 para o Pilsen. Obviamente foi uma vitória, mas os caras tomaram 2 gols. E aí vem com uma cotação de 1,10. Sabe? É o tipo de jogo que tem ali uma possibilidade de dar merda, de algum time que pode se complicar, obviamente, né? Eu prefiro muito mais isso daqui, ó, um Beersheva que venceu fora de casa por 2-1, em casa tá 1,80, né? Eu tenho uma odd, na minha opinião, um pouco mais justa, né? O Maccabi Tel Aviv fora de casa foi 0-0, e aí em casa me dá 1,40, também me parece baixo, né? Porque fora de casa não foi um jogo fácil. Então, se você vai fazer essas competições, se você tem um intuito de fazer, toma cuidado com esses jogos com times com odds muito baixas só pelo peso da camisa, porque se o primeiro jogo não apresentou tanta facilidade assim, pode ser que o segundo se repita, tá? Na Europa League tem alguns times que eu, nessa quarta fase, que eu não conheço muito. Tem os Žalgiris,
Tem aqui o Rapid Viena, o Galatasaray, o Celtic, mas também nenhum jogo que eu fiz com tanta assim tranquilidade. Ó, o Celtic fora de casa venceu por 4-2, em casa vai fazer o jogo em 40. De novo, mais uma cotação baixa de um time que fora de casa não teve tanta facilidade assim e o mercado soca a odd. Então são jogos provavelmente que eu vou me manter de fora, tá? Na Europa sempre prezo por times que eu conheço ou que eu já venho trabalhando há algum tempo. Não é o caso das pré-competições da Europa League. Então se você vai fazer, toma cuidado, tá? Na Sul-Americana, nós temos a LDU de Quito contra o Clube Atlético Paranaense. Aqui nós temos uma LDU que usa muito bem o fator altitude, tá? Seja, às vezes, no primeiro tempo para dar aquela sufocada no adversário, ou, se estiver perdendo, usa o segundo tempo, um adversário um pouco mais cansado para poder agredir bastante o time adversário. E o time do CAP, apesar de ser um time que vai sofrer um pouco com a altitude, cara, tem um gás bem interessante no início do jogo, costuma sair para o jogo com bastante intensidade, é um bom time reativo, talvez vai se poupar para jogar assim de uma forma mais reativa. A bola aérea do CAP também é muito boa, só que a da LDU também, pelo que eu me lembro em casa, também é muito boa. Eu acredito num jogo com possibilidade de pelo menos uns 3 gols aqui, tá? Por isso que eu acho que talvez se eu for fazer esse jogo, provavelmente vai ser por um mercado de gols. Tá? Mas eu não tenho acompanhado a LDU. Deixa eu ver como é que tá a LDU aqui no campeonato nacional. A LDU passou pelo Grêmio, daí aqui na Liga Pro Série A perdeu uma de 4-1 e venceu uma de 4-0. É o 7º colocado em 3 jogos. Uma vitória, um empate e uma derrota. Tá no início ainda do campeonato, não dá para tirar muita conclusão. Depois temos o Santos contra o Libertad. O Libertad que foi campeão do Apertura, né, o primeiro torneio lá do Paraguai. O segundo acabou de começar, não está muito bem, mas acabou de começar, então não dá também para, nossa, o Libertad tá mal. E o Santos com o Diniz ainda me passa uma impressão, sabe, de um time que eu não consigo ler. Né? Tem que ver se o Marinho vai jogar ou não. Isso é uma coisa muito importante. Eu acredito que o Marinho, a última notícia que eu vi, parece que ele estava lesionado. Se você tem alguma informação, comenta aqui para mim, por favor. Acho que o Santos é favorito pela justiça dessas cotações. Ou seja, eu vejo justo uma cotação do Santos mais próxima de 2. Porém, eu não sei se o Santos vence esse jogo. Porque realmente o Santos com o Diniz, ele tem a cara do Diniz. Muita posse, muita tentativa de sair jogando desde o seu campo defensivo. Mas quando pega às vezes um time reativo é complicado. Então eu prefiro trazer esse jogo para ao vivo. Eu não sou um cara que vem acompanhando o jogo do Santos. Talvez seja uma coisa para eu vir corrigindo, porque pode ser um time que me deu oportunidade. Justamente por esse trabalho ainda tá em fase de adaptação. O Diniz tem muita dificuldade para adaptar um trabalho. Demora bastante para os jogadores compreender o que eles querem, o que ele quer, na verdade. Então eu vou vir para esse jogo extremamente para o live. Tá? E para fechar o dia, temos 2 jogos de clubes cariocas. O primeiro é o Fluminense com o Barcelona de Guayaquil, com uma cotação próxima de 2,10, 2,20. Tá? Eu venho comentando do Fluminense aqui, não só no Bom Dia Mercado, já venho comentando também no meu Telegram, venho comentando no Betcast, que o nível do Fluminense caiu muito com o Roger Machado. O time do Fluminense, assim, em relação à tática, em relação ao nível de futebol apresentado, vem caindo demais. O Fluminense, ele passou pelo Criciúma agora, deu a impressão de que ele se recuperou no segundo jogo, mas eu acho que aquele gol cedo do Criciúma, do Fluminense, acabou fazendo com que o Criciúma tivesse que se abrir bastante, e o Fluminense joga muito melhor de forma reativa, propondo o jogo, não vencendo um time que me agrada bastante. Então assim, se o Fluminense, eu não acho que o Fluminense vai jogar de forma reativa contra o Barcelona, acho que o Fluminense vai tentar propor o jogo, e na minha opinião, ele não está propondo o jogo tão bem. E o Barcelona, por ser um time que eu acompanhei na fase de grupos, com The Strongest, com o Santos e com o Boca Juniors, é um time que se mostrou muito bom jogando de forma reativa. Então se o Fluminense vier para cima propondo o jogo, na minha opinião vai ceder espaço. Então por mais que o primeiro jogo não tenha cara assim de... O primeiro jogo de mata-mata pareça que não vai ser tantos gols porque é primeiro jogo, as equipes se poupam,
E eu acho que esse aqui pode ser um jogo aberto. Eu acho que isso aqui pode ser um jogo para gols. E eu vou colocar aqui como time que pode se complicar o Fluminense. Não pela cotação, mas pelo que eu venho acompanhando do Fluminense. Isso não quer dizer que o Fluminense vai perder o jogo, tá? Mas em algum momento do jogo a gente pode ter oportunidade para trabalhar numa possível correção do Fluminense. Porque realmente o Fluminense vai melhorar bastante a parte principalmente de propor. Se sair na frente do placar, recuar e chamar o Barcelona para cima para contra-atacar, excelente. Ainda é um time com bastante velocidade, com os moleques ali pelas pontas, mas nem sempre isso acontece. Se o Barcelona sair na frente e o Fluminense tiver que vir tentar recuperação de resultado, esse Barcelona pode ter espaço para contra-atacar. Então, apesar de eu estar colocando aqui o Fluminense para se complicar, eu viria com uma ideia de trabalhar gols nesse jogo também. Tá? Tomar cuidado com o Barcelona, que ele não é um time besta. Não é de verdade. Tá? E por último temos o jogo do Botafogo com o Operário. Botafogo que melhorou muito. Isso aqui era uma crítica que eu fazia sempre, que era a defesa do Botafogo. O Botafogo melhorou muito esse aspecto nos últimos jogos, tem tomado menos gols, isso é importante, né? Só que o Botafogo fora de casa é um e dentro de casa é outro. O Botafogo é líder do campeonato dentro de casa, né? 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só tomou 5 gols. O Botafogo fora de casa tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas, já tomou 13 gols, né? O time do Operário também não é tão bom assim dentro de casa, mas o mercado já precificou esse jogo bem mais parelho, porque, obviamente, o desempenho do Botafogo fora de casa, apesar dele estar numa posição ali querendo vaga no G4, o desempenho do Botafogo fora de casa não é bom. Então eu não vou trazer esse jogo para gols, eu vou trazer esse jogo para um possível lei a pior equipe em campo, Operário e Botafogo. Lembrando que o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, o Náutico são times que eu tenho tentado acompanhar um pouco mais de perto, tá? Nessa Série B, principalmente o Botafogo, que é aqui do Rio. Fechou? Por enquanto, por ser um dia cheio de competições da UEFA, eu estou me mantendo um pouco de fora do planejamento, mas isso não quer dizer que eu não possa sentar aqui amanhã, ver uma oportunidade e, obviamente, tentar trabalhar. Se eu for fazer alguma coisa, eu comento com vocês no Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Beleza, pessoal? Uma quinta para ter cautela, pelo que eu estou vendo aqui. A fase do Botafogo é boa, mas fora de casa não. O Fluminense está nas quartas, mas o adversário é difícil e o Fluminense não vem bem. Tomar cuidado com isso, tá? E o time da LDU cresce bastante na segunda parte. Lembrar disso também, principalmente nas bolas aéreas. Pessoal, um bom descanso a todos. Se você está vendo esse vídeo de manhã, bom dia, bom trabalho. E, obviamente, se você está saindo do vídeo agora, não vai embora antes de se inscrever no canal. Acabou de sair um gol do Galo aqui, não sei se está validado. Está validado, eu acho. Acho que foi gol do Nacho. É, lei do ex. Lei do ex não falha. Deixa eu ver. Gol legal. Gol legal do Galo. A lei do ex não falha nunca. Bom, vambora. Não esquece de se inscrever neste canal antes de ir embora. E tem 2 vídeos aqui para você. Um abraço.